e que tenha coragem de ser assim. Como aqui entre nós, está cheio de gente com essa cabeça tosca, ogra, pequena, nunca saíram da idade da pedra da espiritualidade. Estão aí. O que é a igreja para você? Aí você diz, não, a igreja está aí, Caio, a igreja. Não, o que está aqui é o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, dividido nas suas milhares de seitas e denominações. É o que a gente tem aqui. São milhares de agremiações, de clubes de pseudo-santidade, de clubes políticos partidários, de clube de espertos, de lobos vestidos de ovelhas. É isso que a gente tem aqui em abundância. Antigamente, há 27 anos atrás, eram abertas quase 1.000 e tantas igrejas de papel nos cartórios por dia no Brasil. Imagina, hoje em dia, quanto não é? Quantas não são? Agora, igreja eu procuro, eu vivo querendo achar igreja. Aqui e acolá eu encontro uma comunidade de fé melhorzinha, menos medíocre, menos apequenada, mas as mais expandidas ainda são cheias de travas, de viseiras, de proibições. As mais liberais são ainda cheias de preconceito. E as conservadoras, então, meu Deus, são horrorosas. As puritanas são intragáveis. E aquelas que se sentem superiores, porque falam que sofrem dessa erudição de algaravia estática, esses se sentem mais superiores ainda. E eu procuro e não acho igreja. Pastores, presidentes de denominação, se gloriando de que agora o presidente determinou que não se distribua mais dinheiro aos prefeitos sem ser através do pastor da Assembleia de Deus. Eu vi o presidente da Convenção Geral mês passado dizendo isso, antes de haver esse escândalo aqui do Ministério da Educação. Ele já tinha dito e todo mundo já sabia que estava sendo assim há um tempão. Essa é a glória. Aí quando eu vi o José Wellington dizer aquilo, e vi logo depois o Silas descer o cacete nessa história aqui do Ministério da Educação, eu falei, eu também entendo o jogo. É porque se isso está correndo através das mãos do José Wellington, do Manuel Ferreira, das Assembleias de Deus, que são as mais capilarizadas do país, e estão próximos das comunidades onde o Bolsonaro mais precisa de voto, e o Silas não, porque o Silas é de uma Assembleia de Deus pequena ainda, comparada com as outras. A Vitória em Cristo é uma denominação mínima, comparada com a Assembleia de Deus da Convenção Geral, com as Assembleias de Deus de Madureira e com outros grupos denominacionais. Tem muito grito, muita bravata, muita mas só isso. Quando eu vi ele descendo o pau no Ministério da Educação, eu falei, tá, ele não consegue esconder, que é porque ele está morrendo, e morreu de inveja, quando essa possibilidade foi dada a todos esses outros pastores desses outros grupos de assembleia, mas não ao grupo dele. Do contrário, ele estaria caladinho, caladinho. Quando você conhece bem esses intestinos, até quando eles não estão dizendo explicitamente as coisas, eles estão dizendo, para bom entendedor, com toda a clareza, do que eles estão sofrendo. Agora, eu não chamo isso de igreja. Igreja é outra coisa. Domingo à noite, aliás, esse fim de semana eu tive um momento igreja, alguns momentos igreja maravilhosos. Lá no Caminho da Graça, da faculdade onde nós nos reunimos, na Campos Sales, de sábado à noite e domingo de manhã, quanta coisa linda, quanto povo, igreja, quanta gente quebrantada, igreja. Essa gente me enche o coração, me ternura, me engravida, igreja.
Depois, à noite, eu fui fazer um podcast com Rafinha Bastos. Tive um encontro igreja, antes do podcast, durante o podcast, depois do podcast. Comunhão, amor, acolhimento, mutualidade de prazer num nível espiritual maravilhoso. Na minha opinião, eu já fui a muitos podcasts, mas eu não tive nenhuma experiência tão espiritual em nenhum podcast como foi esse que está disponível aí no YouTube, no canal do Rafinha. Os assuntos foram todos de natureza espiritual. O interesse dele, você olha no rosto dele, ele está bebendo a palavra. Depois eu cheguei e falei, olha, você é minha igreja. Você, sua mulher. Eu tinha passado a semana na casa de um amigo, com a família dele, onde eu tenho igreja. Fui para um jantar na casa do meu querido amigo Carlos Breguentin, da Lau, com os filhos, o Felipe e a Carol, e o netinho, o Arthur. Meu Deus, que encontro igreja, que encontro cheio de luz, de amor, de verdade. Igreja. Eu tenho muitos amigos igreja. A minha igreja começa aqui dentro da minha casa. Com a minha mulher, eu durmo com a igreja. Faço amor com a igreja, beijo a igreja, cheiro a igreja. Minha netinha hoje de manhã me dá um beijinho com aquele cheiro de Johnson & Johnson, 22 anos. Ah, que igreja cheirosa, meiga, amorosa. Meus irmãos amados, queridos, que me tratam com toda a intercessão, oração. Milhares de vocês aqui comigo agora, hoje. Minha igreja. Aqueles que estão espalhados pelo mundo todo, tentando fazer o bem. Alguns que nem sabem de igreja nem do evangelho, mas são gente boa de Deus. São meus irmãos, são família de Deus, são corpo, expressão dos braços de Cristo, dos olhos de Cristo, dos passos de Cristo, dos socorros de Cristo, das doações de Cristo, do levantamento de Cristo, dos cuidados de Cristo na terra. Ontem eu vi aqui a Lila, de 98 anos, mãe do meu amigo Alfredo Sirquis, que partiu ano passado aos 69, jovem, forte, num acidente de carro. E o filho dele, que assumiu todo o trabalho dele de meio ambiente, que está fazendo um trabalho maravilhoso que deixaria o Sirquis felicíssimo, estava aqui com ela. 98 anos, está vindo de campos de concentração, de guetos, sobreviveu na Polônia, sobreviveu à Segunda Guerra, sobreviveu à miséria, veio fugida para o Brasil, sobreviveu ao Brasil, sobreviveu às perdas que teve. Por último, agora sobreviveu à perda do filho, que era apaixonado por ela, que tinha acabado de fazer um documentário sobre a vida da Lila, que está no Now, para quem quiser assistir. Aí o Guilherme Sirquis, filho dele, que é um netinho apaixonado pela avó, a trouxe aqui para o STF, para o julgamento das coisas e causas de transgressão aos princípios, às legislações do meio ambiente que o nosso governo praticou e que estão sendo julgadas aqui. E ela veio do Rio com os seus 98 anos para honrar a causa, o filho que estaria aqui, o neto que estava presente, veio honrar. Ela é judia, minha irmã, corpo de Cristo. Me trata com amor. Quando o filho morreu, eu estava aqui na pandemia, não pude ir, mas veio lá do meio deles a pergunta: por que tem que ser um rabino? Por que a gente não chama o Caio, que era um dos melhores amigos do Sirquis? Porque eles mesmos reconhecem em mim aquilo que quase todos da família se converteram ao Evangelho, chamam igreja. Embora não frequentem lugar nenhum, mas eles são igreja. E aqueles que eu encontro na rua de todos os lados, que são igreja, que dizem: olha, eu não consigo mais me congregar.
mas eu sou cheio do Evangelho. Ontem eu fui fazer um stand-up paddle com minha filha e com uma pessoa que me contou isso. Eu fui da igreja de denominação tal, saí de lá porque eu não aguentava mais sofrer aquilo ali, fui para outra. Aí se tornou impossível, uma roubalheira, uma mentirada, uma falsidade, eu não aguentei. E todo mundo diz que eu estou desviado e eu nunca estive mais na presença de Deus. Ele me contando isso na prancha dele ao lado, eu ouvindo e falando. Depois eu falei, olha, meu irmão, a gente está aqui, olha, o caminho é esse aqui. Hoje é sobre as águas, mas é esse o caminho. Você é a igreja, nós somos irmãos. Não se desvie do Evangelho, pratique a palavra com esse amor, com essa simplicidade. Você é a igreja não é lugar, não é agremiação, não é CNPJ, não tem profissionais especiais, nem sacerdotes. Igreja é gente, igreja é amor, igreja é socorro, igreja é misericórdia, igreja é acolhimento dos inacolhíveis, é ter olhos para os invisíveis. Isso é igreja. Essa é a minha igreja. Eu tenho tentado ser mentor há 15 anos de um grupo que de fato começou há 20 anos atrás no Café com Graça, em Copacabana, onde até o dia de hoje não tem nenhum presidente, não tem ninguém, nem tem nenhuma hierarquia, não tem nada, todo mundo pode ser tudo, depende do crescimento espiritual, e todos são apenas irmãos. E eu tenho muito prazer no espírito daqueles que entenderam e que, sinceramente, estão vivendo nesse espírito e divulgando esse espírito. Eles são minha igreja. Aí tem gente que diz, o Caio não crê na igreja. Eu sou um dos poucos que creem em igreja. Eu não creio na Babel, na Babilônia, na meretriz apelidada de igreja. Não crerei jamais. Profetizarei contra ela até o fim da minha vida, enquanto continuo contando boas novas de Jesus para o mundo inteiro. Para o mundo, eu falo as boas novas. Para essa coisa que está aí apelidada de igreja, eu só tenho profecia de Ezequiel, Jeremias, dos apóstolos, profecias de Jesus contra fariseus, saduceus, hipócritas, contra o templo, que Jesus esperava que não ficasse dali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, daquele bezerro de ouro, daquele lugar de idolatria, como a maioria das igrejas dos homens se tornaram bezerros de ouro, objeto de idolatria, de poder, de disputa. Isso aí é gente que você derruba o muro e eles constroem. Você derruba o muro da separação e eles descem o pau em você. Eu me sinto, às vezes, como Neemias, tentando reconstruir o muro da cidade com amor, e os outros ali descendo o cacete. Não é querendo fazer muro de separação, apenas de proteção dos vulneráveis, porque tem gente que não para de bater. Eu prefiro levar nas costas, na cabeça, sofrer o que tiver que sofrer, ser desprezado, qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma pena de mim, para mim é glória. Como Paulo disse, é glória. Foi a graça que eu recebi de sofrer esse sofrimento lindo, maravilhoso, de andar na companhia dos profetas. E é para essa igreja que eu convido você. Essa igreja que assusta os seres de outras dimensões. Pode chamar de anjo, arcanjo, principado, como você quiser, os apelidos que você dá. Eu também chamo por esses nomes para me fazer compreendido. Agora, para quem está do lado de fora, eu uso a terminologia que eles compreendem melhor. Começa com extraterrestre, porque não são desse mundo, são de outra dimensão, são de outra localização ou não localização ou dimensionalidade, que são também minha família nos céus. Eu estou cheio de família. Eu tenho família na Terra, que não é só de DNA, é família espiritual, família na fé, família na alegria de padecer por Cristo Jesus, as mesmas coisas.
E tenho amizade com anjos, com principados, com potestades. Eu sei da minha amizade com os céus. Sei. Aí você diz, esse cara deve ser um narcisista, doido, megalomaníaco. Vai perguntar para Jesus quem eu sou. Depois me julga. Agora eu sei. Eu sei que os anjos vêm muitas vezes e me servem todo dia. Eu vejo a mão de anjo para lá, a mão de anjo para cá, minha mulher vê, quem anda comigo vê. São intervenções, são cadeias que se abrem, são grilhões que se quebram espontaneamente, são realidades impossíveis que se materializam bem diante de mim, que pousam no céu. Amigo de homens e de anjos. Se você for escrever um dia uma lápide, aonde estiver o meu pó, você pode escrever lá, um homem amigo de homens e de anjos, porque é o que eu quero ser nessa vida, um amigo de homens e de anjos, porque essa é a igreja de Deus. A verdadeira igreja de homens deixa perplexos os anjos, os principados, os potestades, os seres extradimensionais em relação a nós, que se perplexificam. E Paulo diz, porque a intenção de Deus é que eles aprendam a sabedoria do amor no Evangelho, que derruba muralhas de separação e inclui os excluídos nesse amor que os anjos querem compreender e nem sempre entendem. Mas louvado seja Deus por quem permitiu que Cristo se dilate em si. E esse amor se expanda e a gente compreenda a largura desse abraço eterno, a altura desse alcance, o cumprimento geracional de toda essa palavra do Evangelho que nunca expirará ou envelhecerá. Disso eu tenho certeza. E a profundidade das novas revelações do amor que vão se aplicando às novas condições da vida. Se você quiser ser do Evangelho, você tem que ter, no mínimo, essa referência para começar a jornada do seu crescimento e da sua maturidade. O resto é religião. Jesus, que essa leitura, essa releitura, essa aplicação tenham sido próprias, pertinentes, inquestionáveis, inegáveis, aceitáveis por todos os corações de boa vontade. É o que eu te peço agora. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.